Meus irmãos, eu quero também nesse início orar pela família da irmã Vilma, cujo neto faleceu hoje, João Gabriel, moço que lutava já por bastante tempo com câncer. E vamos orar para que o Senhor conforte a família. A irmã Vilma deve estar nos assistindo nesta hora. Receba, querida irmã, o abraço da sua igreja. E também eu quero orar pelo país vizinho, a Venezuela, que tem vivido momentos terríveis, já com dezenas de pessoas mortas, muitas presas, uma convulsão social que tem trazido caos àquela nação. Nós temos ali irmãos em Cristo, igrejas, e eu quero também nesta hora orar por este país vizinho, para que o Senhor tenha misericórdia da Venezuela e também do nosso país, né? Do nosso querido Brasil. Eu sei que você já ficou em pé, mas eu gostaria de lhe convidar para esse momento de oração. Você se colocar em pé e nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, querido Pai, nesta hora, de forma muito específica, nós queremos interceder por 3 motivos. Primeiramente, pelos corações enlutados da nossa irmã Marta, da nossa irmã Vilma, que choram a perda de um ente querido. Só o Espírito Santo do Senhor para levar consolo, e é o que nós pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós queremos orar também pela Venezuela, aquele país que tem vivido um caos. Pessoas estão morrendo, pessoas estão presas, e as possibilidades de agravamento são tão grandes, e nós não queremos ser indiferentes à realidade daquele país. Por isso oramos, ó Deus, pela Venezuela, oramos para que a paz possa reinar, a justiça divina possa se manifestar ali. Pedimos pela igreja que lá está plantada, nossos irmãos que certamente estão sofrendo com as dores da sua nação. Nós oramos a Deus por aquele país. E por fim, eu quero pedir, Deus, para que o Senhor me use nesta noite. Com tanto temor, eu assumo esta tribuna todas as vezes que aqui venho pregar, com tanto temor, porque o vaso é humano, é frágil, é falho. Mas, ó Deus, teu servo vem buscando direção do Senhor para que a palavra possa alcançar vidas. E nesta noite, de forma muito especial, a palavra que vai ser dada para os crentes, que o Senhor traga, Pai, avivamento para o nosso meio. O nosso país precisa de igrejas cheias do Teu Espírito, de crentes avivados pelo poder do Espírito. Por isso eu quero pedir que o Senhor use o Teu servo. Fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos.
Ezequiel capítulo 37 é o texto que nós vamos ler. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero dizer que a mensagem dessa noite é uma mensagem prioritariamente para a igreja, para os crentes. O assunto não é novo, mas eu me senti encorajado a trazer uma palavra sobre avivamento. E já adianto também que ao final deste culto, eu vou fazer aqui alguns convites, alguns apelos. E um deles, já adianto, é para que você que almeja, que anela, que deseja um avivamento na sua vida, no seu coração, você que deseja ver o Espírito Santo lhe usando poderosamente, eu vou convidar você ao final do culto para se juntar a mim em oração. Então eu começo a pregação antes mesmo de ler o texto bíblico, já dizendo o que eu vou fazer ao final dessa mensagem. Ezequiel capítulo 37 é um texto muito interessante, estranho, intrigante, e que fala de uma visão que Ezequiel teve. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor,
quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. E eu quero começar a palavra dessa noite mostrando para você, por favor, a luz aí para facilitar, irmão. Eu quero falar da capela de ossos que existe lá na cidade de Évora. A Capela dos Ossos foi construída no século XVIII, século XVII, por iniciativa de 3 frades franciscanos, cujo objetivo era transmitir a mensagem da transitoriedade e fragilidade da vida humana. Esta mensagem é claramente passada aos visitantes logo na entrada, através do seguinte aviso, que está lá na frente da Capela dos Ossos. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Mostra no fundo o macabro gosto do homem barroco pela necrofilia. Essa capela, constituída por cerca de 5.000 esqueletos humanos. E essa é a capela. Apaga um pouquinho mais aqui para ficar bem visível, por favor. Essa é a capela. Pode apagar aqui tudo, irmão querido, por favor. Capela dos Ossos na cidade de Évora. Alguém aqui já teve a oportunidade de conhecê-la? Não? Eliane conhece? É isso mesmo? Quem mais? Leandro, é isso mesmo? Eu quero um dia conhecer essa capela. Macabro, né? Olha que coisa interessante. Capela dos Ossos na cidade de Évora. É uma cena impressionante, intrigante, assustadora, mas que... Pode acender agora? Muito obrigado, irmão. Teve a finalidade demonstrar a fragilidade da vida. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Que verdade, né? E eu pensei em trazer-lhes esta imagem para que tenhamos uma ideia distante daquilo que Ezequiel viu no capítulo 37. Foi uma visão de um vale de ossos secos. E Deus ordenou que ele profetizasse para um vale de ossos secos. E ele profetizou, e aqueles ossos receberam carne, se juntaram primeiro, depois receberam carne, receberam pele, e por fim receberam vida. E foi uma visão que o Senhor deu ao profeta para transmitir, para ilustrar aquilo que Deus desejava fazer com o seu povo. Fazendo de um exército de ossos secos, na verdade um amontoado de ossos secos, transformando-os em um exército para Deus. Esse texto, pode tirar a imagem, por gentileza, ele fala de avivamento. E avivamento é a maior necessidade da igreja.
quero dizer para os irmãos que só um avivamento do céu pode mudar a vida do crente. Só o avivamento do céu pode inflamar o coração da igreja. Só o avivamento de Deus pode trazer de volta o ardor ao coração do crente. Só o avivamento pode reacender a chama missionária no coração do crente. Só o avivamento de Deus pode acender e reacender a chama da santidade no coração do crente. E se nós entendemos que o mundo avança a passos largos para a condenação, então nós precisamos de um avivamento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E extrair deste texto alguns passos que nos mostram a realidade de um amontoado de ossos se tornando num exército poderosíssimo, por causa de um avivamento. Avivar é trazer vida a algo que está morto ou quase morrendo. Avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta, abatida e corrompida pelo pecado. É a revitalização onde já existiu vida. É o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Isso é avivamento. Dr. Martin Lloyd Jones, escritor de farta produção, ele que foi médico da realeza britânica e abriu mão de uma carreira médica promissora para se tornar um pastor, um pregador do Evangelho. Em uma das suas obras, ele define avivamento dizendo o seguinte: é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza, primeiramente, entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos. É assim que ele define avivamento. Quando eu olho, irmãos, para a realidade da igreja, e mais ainda para a realidade desta igreja, que tem sido muito abençoada por Deus, mas eu quero lhe dizer que quando eu olho para esta igreja, eu concordo com o Dr. Martin Lloyd Jones, porque há muitos que estão letárgicos, dormentes, indiferentes, apáticos, moribundos, quase morrendo na vida espiritual. Quando eu olho para esta congregação que cresce numericamente, mas eu não estou seguro de que este crescimento numérico de pessoas que vêm à frente, de pessoas que se batizam, eu não estou seguro de que este crescimento se traduz em mudança de vida real.
Então eu entendo que é a necessidade de um avivamento. Billy Graham, grande pregador do século passado, ele dizia o seguinte: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário com choro. Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, ou seja, não é barulho, mas é subir ao Calvário com choro. Deus não se preocupa em encher igrejas vazias, ocupa-se em encher corações vazios. Dr. Rousseau Shedd, quem tive o privilégio de conhecer, ele diz que avivamento tem as suas raízes no arrependimento. E onde não há arrependimento, não há avivamento. Então, meus irmãos, eu quero pensar esse texto falando sobre avivamento. Quando o avivamento de Deus vier, a igreja não vai ser mais a mesma. Porque você não vai ser mais o mesmo. Quando o avivamento vier, neste tempo de apostasia escatológica, o que significa isso? Jesus disse que no final dos tempos haveria apostasia. Sabe o que é apostasia? É o esfriamento da fé. Ainda que as igrejas se encham. Então nós precisamos clamar: Senhor, como disse Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva. Precisamos de um avivamento. Na verdade, hoje nós estamos mais acomodados do que incomodados com o estado da igreja e do mundo. Uma ocasião, um pastor colocou à porta da sua igreja uma tabuleta com os seguintes dizeres. Olha o que ele colocou na entrada da igreja. A seguinte frase: esta igreja experimentará um avivamento ou experimentará um funeral. Você quer um avivamento? Em primeiro lugar, eu aprendo deste texto que o avivamento é trazido pela palavra de Deus. No verso 4, o Senhor Deus disse a Ezequiel na visão: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor. Começa com a palavra. E quando nós temos buscado trazer para a igreja a beleza da pregação expositiva, tratando de temas bíblicos, com a Bíblia, num tempo em que as pessoas não conhecem a Bíblia, de crentes que não leem a Bíblia, que não sabem caminhar dentro da Bíblia, eu preciso dizer que um avivamento começa com a Bíblia. Há muitos anos atrás, nós tivemos aqui na nossa igreja um congresso da Junta de Missões Mundiais. Foi um congresso extraordinário. Esta igreja estava repleta. Alguns missionários vieram dar a palavra aqui, e um deles foi um moço do mundo islâmico, que foi terrorista lá no Oriente e foi alcançado pelo Evangelho.
Quantos se lembram disso? Aquele moço veio aqui e falou da sua história, falou que ele colocou no seu corpo uma quantidade de explosivos que daria para destruir um quarteirão inteiro, no intuito de destruir e matar judeus. Ele acionou o gatilho como homem-bomba, mas a bomba não explodiu. Uma história terrível, terrível, terrível. E o que me chamou a atenção naquele encontro foi um testemunho que nós vivenciamos aqui, um presente de Deus para aqueles que aqui estavam naquela ocasião. Você sabe da hostilidade que há entre árabes e judeus? E aquele moço deu o seu testemunho, e aqui no primeiro ou segundo banco estava uma senhora que pediu a palavra. Quem lembra disso? Ela pediu a palavra, e o culto foi um daqueles cultos assim, que havia uma presença tão linda do Espírito Santo, e que a palavra foi dada para ela, e ela veio aqui à plataforma, dizendo para aquele moço, que outrora havia tentado se matar e levar consigo muitos judeus, e ela disse assim: eu sou uma judia convertida ao Evangelho, e eu quero dizer para esse moço, que agora nós somos irmãos em Cristo. E eles se abraçaram, e esta congregação explodiu em aplausos ao Senhor. Você lembra disso? Mas tem um detalhe que me levou a contar essa história. Eu não sei se ele falou aqui, ou falou no lanche que nós fizemos após o culto. Que como muçulmano, ele já havia lido o Corão, o Alcorão, por 200 vezes. O Islã encoraja, provoca que o islâmico leia o seu livro, o Alcorão, 200 vezes. Quantas vezes você já leu a Bíblia, irmão, na vida? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Mentira! Então, o avivamento começa com a palavra. Começa com a palavra. Você está me entendendo? A minha oração é para que o Espírito Santo, nesta noite, nessa palavra que é prioritariamente para os crentes, que Ele nos traga a compreensão daquilo que Ezequiel viu, um vale de ossos secos, para o qual ele começa a profetizar, a pregar a palavra, a ouvir a palavra do Senhor. Consegue imaginar essa visão? Certa ocasião perguntaram ao grande evangelista Dwight Lyman Moody o seguinte: Senhor Moody, como se começa um avivamento na igreja? E ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Começa com a palavra. O púlpito inflamado inflama o coração dos crentes. Sim ou não? Hoje a igreja tem muita fumaça, mas pouco fogo. Muito barulho, mas pouco choro. Avivamento não é fala, é vida. E o mundo clama por uma igreja que experimente um avivamento. Começa com a palavra. Começa com a palavra. Segundo lugar,
eu aprendo do texto e faço aquela pausa estratégica para perguntar: quantos estão comigo até aqui? Avivamento traz vida ao que está morto. Verso 5. O Senhor ordenou na visão e o profeta profetizou. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Não há poder transformador na palavra do pregador, mas há poder transformador na palavra de Deus, na boca do pregador. A palavra do Senhor conforta, mas também confronta. A palavra do Senhor sara, mas também fere. Há um escritor que eu admiro, ele diz o seguinte: meus irmãos pregadores, hoje em dia nós gostamos mais de estar acomodados do que de sentir as dores de parto. É por isso que ocorrem tão poucos nascimentos. Porque a igreja não sente dor de parto. Não geme para que um pecador se converta. Mas nós precisamos de um avivamento. Sabe o que aconteceu? No ano de 1959, 3 anos depois do meu nascimento, aconteceu lá na Europa, no país de Gales, um grande evento para comemorar o avivamento que houve no século passado, em 1859. Aliás, 50 anos antes, o avivamento que aconteceu em 1859. 50 anos depois, houve essa comemoração. E o sermão foi pregado, foi proferido pelo Dr. Martin Lloyd Jones. Já falei várias vezes sobre ele. E ele disse o seguinte, naquela comemoração, olhem que coisa interessante. 1859, portanto, 1909, não é isso? 1909. Ele disse assim: na verdade, não hesito em afirmar que, a não ser que nós, individualmente como cristãos, sintamos uma preocupação séria acerca da condição da igreja do mundo hoje em dia, então somos cristãos medíocres. Você está satisfeito com a sua vida cristã, meu irmão? A sua vida tem impactado outras vidas? Você tem sido instrumento de influência para outros? Ou tem sido influenciado por outros? Avivamento traz vida ao que está morto. Começa com a palavra e traz vida àquilo que não tem vida. Foi essa a visão de Ezequiel. Mas em terceiro lugar, o avivamento renova a visão sobre Deus. No verso 6, diz assim: porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito e vivereis. Agora observem: então sabereis que eu sou o Senhor. Todo avivamento que já aconteceu na história do mundo, ou na história da igreja, deu grande ênfase à santidade de Deus. Provocou uma nova compreensão de quem é Deus.
Eu quero dar um outro dado histórico muito interessante. Austrália, 1899, e início dos anos de 1900. Em todo o avivamento da história da igreja cristã, desde o Pentecostes até o presente, tem nascido e crescido em oração. O próprio Pentecostes seguiu-se a 10 dias de oração constante. Parece constituir uma lei divina inalterável, a de que a oração constitui o único poder capaz de abrir as janelas do céu e enviar um maravilhoso derramamento de avivamento sobre a igreja. Pensa no avivamento que o seu filho indiferente sinta o coração tão atraído por Deus e se quebrante diante do altar. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar um avivamento em que e no qual a ação de Deus seja tão forte que aqueles homens e mulheres na sarjeta por causa das drogas se tornem pessoas livres? Eu contei aqui para vocês experiência impactante que eu vi mês passado visitando os meus cunhados ali em São Paulo. Fomos passear na rua de comércio do Bom Retiro, onde alguns de vocês vão fazer compras, e eu passei próximo da Cracolândia. Fiquei tão impressionado, cheguei a imaginar, vou até ali para ver mais de perto, mas alguém me disse assim: moço, não faz isso não. Mas o pouco que eu vi, gente, eu vi uma lixeira humana, literalmente, lixeira humana. E eu vou contar aqui um episódio que eu vi, talvez escandalize alguns, acredito que não. Eu estava andando naquela rua, enquanto a minha esposa e a irmã dela andavam pelas lojas, e eu fui até o carro, e andando eu vi um excremento na rua, e alguém disse assim, uma pessoa pisou, e o moço disse: foi daquele moço que está andando lá. Gente, eu vi um ser humano andando, excretando pela rua. Agora pensa um avivamento que tira esse homem da sarjeta e faça dele um pregador do Evangelho. Avivamento é isso. É isso. Lá na Austrália, nesse avivamento que aconteceu no final do século XIX, um pregador ia fazer uma campanha evangelística, e a igreja da Austrália promoveu uma grande campanha de oração. Cerca de 1.700 grupos de oração nas casas. E o que aconteceu lá foi tão forte, que milhares de pessoas se renderam a Cristo. Avivamento, irmãos, é algo de Deus.
Quando o homem faz o trabalho de Deus, o resultado é o fracasso. Mas quando Deus faz o seu trabalho através do homem que está sob o controle do Espírito Santo, então nós podemos esperar um milagre. Por isso que no final do culto eu vou convidar você, se você deseja o avivamento. Você está me entendendo? Terceiro lugar, o avivamento. Terceiro lugar que eu falei? Quarto lugar. Uau, vocês estão prestando atenção. Eu quero um avivamento, sabe? Eu quero. Eu oro muitas vezes em casa e eu aplico a oração de Simeão. Simeão, quando tomou Jesus nos braços, ele disse assim: Senhor, agora despede em paz o teu servo. Ele viu Jesus. Às vezes em casa eu oro assim: Senhor, permita que o teu servo veja um avivamento. Aí eu fecho os olhos e fico imaginando os jovens se juntando para a oração. Eu fico imaginando esse templo lotado de jovens clamando a Deus, de homens e mulheres clamando a Deus. Eu fico imaginando chegar lá no jardim de oração e as pessoas tendo de esperar espaço para entrarem ali para orar, buscar a Deus. Eu fico imaginando um avivamento em que nós convidemos pessoas para se renderem a Cristo e elas virão em quantidades magníficas. Porque é Deus que faz isso. Então, avivamento, em quarto lugar, dá sentido àquilo que só tem forma. Você observou? Eram ossos. Depois os ossos receberam carne, receberam pele, mas não tinham vida. Verso 8. Olhei e vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia espírito. Era forma sem conteúdo. Era corpo sem vida. O profeta fez o que lhe foi ordenado. Profetiza. Mas nós, para evitarmos o constrangimento, modificamos as ordens de Deus, e assim passamos uma vergonha. Ezequiel obedeceu. E Deus operou. Como sempre faz. Houve um ruído. Nós gostamos do ruído, não é verdade? Mas ele não confundiu barulho com criação, nem atividade com unção, nem agitação com avivamento. Muitas vezes, um inimigo do avivamento é o ativismo. A gente faz tanto para Deus e a gente fica pensando que Deus está se agradando de tanta coisa que a gente faz para Ele. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só importante, Maria escolheu a boa parte. Quantos de nós aqui estamos como Marta? Às vezes eu preciso pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou como Marta, fazendo tanta coisa, indo aqui, indo ali. É sepultamento, é aniversário, é casamento, e tem gente que reclama. Eu já ouvi alguém reclamando para mim: olha só, pastor, me viu no aniversário dos poucos que eu consigo ir. Aí o irmão ficou chateado e disse assim: pastor, eu vi o senhor no aniversário, o senhor não foi no aniversário do meu filho. Uau! Aí o que é que a gente faz? Nada.
Aí eu digo assim, meu irmão, que as pragas do Egito não caiam sobre você. Avivamento dá sentido àquilo que só tem forma. Amém, gente? Caminhando para o fim, avivamento transforma um monte de ossos em um exército. Em um exército. Versos 9 e 10. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então, o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Irmãos, os nossos olhos estão secos, porque o nosso coração também está. O avivamento transforma a igreja em um exército. Só um avivamento do céu pode arrancar e estancar o nominalismo. Sabe o que é o nominalismo? É a pessoa que se identifica no censo. Ah, eu sou evangélico. Aí a estatística diz, hoje os evangélicos, tantos milhões. Mas quantos são nominais? Que vão à igreja, às vezes uma vez no ano. Se a igreja mudar de endereço, ele vai chegar e perdeu. Eu já contei para você, uma ocasião, uma jovem senhora que foi membro da nossa igreja, eu encontrei na rua e ela me perguntou assim, pastor, o senhor ainda é pastor lá na igreja? Minha ovelha. O senhor ainda é o pastor lá na igreja? Aí eu olhei para ela, olhei com muito amor, com muita compaixão, e disse assim, olha, a igreja está lá na rua José Luiz Pimenta, 890, vai fazer uma visita. E, tá, vou lá fazer uma visita. A gente era membro da igreja. Sabe o que é isso? É um tipo, é uma qualidade de crente nominal. Avivamento muda isso. Só um avivamento pode atrair cooperação comprometida. Só o avivamento pode gerar no coração paixão por vidas. E aqui eu quero citar uma frase de um grande evangelista, Reinhard Bonnke. Esse pregador ganha milhões de pessoas para Cristo. Olha o que ele disse, irmãos. Não pregar o evangelho é o mesmo que esconder o remédio do doente. Não pregar o evangelho é o mesmo que esconder o remédio do doente. Quando a igreja não prega, ela tem um remédio, o doente está lá e ela esconde o remédio. Você entende isso? Por fim, amém, igreja? Quantos estão me acompanhando aqui? Eu disse que eu ia fazer um convite no final do culto. Dá tempo de você ir embora, se quiser. Mas eu sei que você não vai. Avivamento é o Espírito Santo de Deus deixando de ser residente para se tornar presidente. Verso 13. Então
Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Em muitos, o Espírito é residente, mas não é presidente. Quero contar para vocês alguns exemplos de avivamentos na história. E com isso eu finalizo a mensagem. Escócia, século 17. Milhares de pessoas se converteram a Cristo. Havaí, 1837. 1.705 batismos em um dia. 27 mil pessoas convertidas em 6 anos. A Associação Billy Graham descreveu o que aconteceu no avivamento do século passado, na Indonésia, dizendo o seguinte, que um dos maiores avivamentos do século aconteceu na Indonésia, na década de 60, mais precisamente 1961. E a Associação Billy Graham olha para esse avivamento e diz assim, abre aspas, aquilo que o Espírito Santo está fazendo na Indonésia hoje em dia é, mais do que qualquer outra coisa, outro capítulo acrescentado ao livro de Atos. A Sociedade Bíblica da Indonésia, que tenta fazer um mapa dos resultados, tem achado impossível manter-se a par com as estatísticas. A igreja em Java Central, por exemplo, que indicava 30 mil membros em 1961, apresentaram agora mais de 100 mil pessoas, quase duplicando o número anualmente. Milhares de pessoas se converteram. Mas uma notícia triste. O avivamento na Indonésia passou. E hoje é um dos países, um dos maiores países de crença islâmica. Passou. Precisamos de um avivamento. Você sabe quais são os resultados do avivamento na história da igreja? Primeiro, a igreja revela vida vibrante. A igreja precisa ser vibrante. Pessoas que são muito mais vibrantes com esporte, política, do que com Cristo. A igreja demonstra amor pela Bíblia e pelo Senhor. A igreja tem uma nova vida de comunhão. Relacionamentos são restaurados. A igreja se apresenta aberta ao Espírito Santo. Você sabe por que é que temos trazido ministrações sobre o Espírito Santo? Porque muitos não conhecem o Espírito Santo. E como é que você vai desenvolver relacionamento com quem você não conhece? A igreja apresenta-se como um notável impacto religioso. E eu encerro com essa informação que você talvez já tenha ouvido. Conta-se a história de que certa feita, visitando a Inglaterra, um grupo de estudantes foi conhecer a casa que fora de John Wesley, o grande pregador do metodismo.
Lá havia um local reservado para oração. Era o local onde John Wesley orava a Deus. Ao sair, o grupo percebeu que um aluno faltava. Foram procurá-lo e o acharam orando no mesmo lugar em que John Wesley orava. E a oração daquele moço, que pôde ser ouvida, era a seguinte: Senhor, faça outra vez. Faça outra vez. Este moço foi o grande pregador chamado Billy Graham. Faça outra vez. Faça outra vez. Vamos ficar em pé. Você quer um avivamento? Qual é a canção que a gente vai cantar? Eu disse que eu ia convidar você. Um avivamento. Não existe atalho para uma vida espiritual vitoriosa. Não é uma reunião de oração que vai fazer de você uma pessoa para a vida toda vitoriosa. É o dia todo, todo dia. É estilo de vida. Sem o Espírito, amigo, não dá. Então eu quero finalizar a mensagem desta noite convidando você que quer dizer assim: eu quero um avivamento na minha vida. Quantas setas o inimigo coloca na mente da pessoa? A seta do complexo, você não vai dar em nada, você não vai conseguir. E eu quero lhe dizer que é seta que vem do inferno. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vamos cantar. E se você deseja dizer: pastor, ore por mim, eu quero fazer parte de um avivamento na minha vida. Se você quiser, vem aqui à frente, porque a gente vai orar no final do culto. Se houver alguém que quer entregar a vida a Cristo, aceitar Jesus, venha também. Alguém que está afastado, venha. Quer voltar, venha. Vamos cantar, irmãos. Teu amor contigo vou.
meu coração, com tua presença vem sobre mim. Meu amor, contigo vou mais além. libera o fluido, aviva meu amor. Igor, vem aqui orar comigo. Raquel, vem aqui orar comigo. Lucas, vem aqui orar comigo. Microfone aqui para eles, por favor. Nós vamos orar. Pode chegar mais para cá. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo o seu coração. Oh, que santa presença. Ora, Lucas, Raquel, Igor, depois eu oro. Senhor, nos colocamos agora diante de Ti, meu Deus. Te pedimos, Pai, humildemente, que venha visitar os nossos corações aqui nesse lugar, meu Deus. Faz de nós pessoas seguidoras, fiéis, que possamos a todo momento, em qualquer lugar que possamos estar, as pessoas possam perceber a nossa presença, possamos ser luz onde quer que possamos estar, meu Deus. Possamos buscar mais a Tua palavra, a Tua presença a cada dia. Senhor, cada vez mais esteja presente em nossas vidas, meu Deus. Não somos nada, Pai, somos pecadores, mas o Senhor é um Deus que está presente em nossas vidas e que é um Deus misericordioso, um Deus que faz a diferença em qualquer lugar, em qualquer coração que possa habitar, meu Deus. Fica presente, Pai. Mais uma vez pedimos, coloque suas mãos sobre o nosso povo, sobre esta cidade de Barra do Piraí, sobre a nossa igreja, sobre cada família aqui representada, meu Deus. Possamos viver essa experiência do avivamento e que esse avivamento possa fazer diferença na cidade de Barra do Piraí e principalmente nas nossas casas, meu Deus. Possamos ver, e nossos filhos e netos que possam ter testemunho, ver o nosso testemunho, esse testemunho ser um momento, um alicerce, uma base para que possam continuar trilhando nossos caminhos, os caminhos do Senhor. Pedimos, Pai, que continue conosco nos instantes desta noite, que tudo que aconteceu nesta noite fique cravado em nossos corações. É o que pedimos e já agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Senhor, queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, Pai, por Tua presença em nosso meio, pela Tua palavra que foi pregada, Senhor, anunciada, Pai, a nós. Quero te agradecer porque o Senhor sempre nos surpreende, ó Deus, e nos fala ao coração de maneira individualizada e trata das nossas dores, ó Deus, dos nossos gemidos, ó Deus. Obrigada porque o Senhor é Deus que restaura os nossos corações, é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que atende as nossas súplicas, ó Deus. O Senhor tem visto o Teu servo pastor clamando pelo avivamento da Tua igreja, Pai, e a gente pode ver que o Senhor já está fazendo essa obra, Pai. Nós queremos somente te agradecer e colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer, Pai. Para que o Senhor nos purifique, Senhor, nos limpe de todo pecado, de toda
todas aquelas setas, pensamentos, sentimentos, ó Deus, que nos transtorna, Senhor, que nos faz desistir, Pai. Mas o Senhor, Pai, põe esperança em nossos corações através da Sua palavra, Pai. Isso é maravilhoso, Pai. Eu peço ao Senhor que faça dessa igreja, Pai, um lugar marcado pela presença do Espírito Santo. Que o amor possa superabundar em nossos corações, Senhor, no tratamento de um para com os outros, Senhor. Que isso seja refletido em nossas casas, ó Deus. Que nossas famílias possam ser famílias, ó Deus, vibrantes, ó Deus. Famílias em que tenhamos nossa comunhão restaurada, Pai. Que tenhamos, ó Deus, tudo aquilo que nos tem faltado, mas que o Senhor complete, Pai. Que esta igreja, Senhor, faça a obra nessa cidade, Pai, de levar vidas para Jesus, Senhor, de fazer aquelas pessoas que estão mortas, ó Deus, serem vivas, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo. Usa-nos, ó Deus, transforma-nos, faz aquilo que nós precisamos, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco, pela oportunidade de estarmos aqui em oração contigo, Pai. Nós entregamos nossas vidas ao Senhor, Pai. Gratos por essa noite, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe o teu servo, o pastor Celso, ó Deus, que o Senhor continue usando esta vida preciosa que conduz essa igreja, Pai, que o Senhor guarde os seus caminhos, a sua mente, ó Deus, e que aquilo que Ele tem pedido ao Senhor, o Senhor conceda a Ele, ó Pai, de ver esta igreja avivada para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e entregamos nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, ainda em Tua presença, Pai, reconhecemos, Senhor, o quão poderoso és, o Seu Espírito Santo, Senhor Jesus, e cremos que está aqui neste lugar, Pai. Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer na nossa vida, Pai. Confiamos em Ti, Deus, confiamos na Tua vontade, Pai. Senhor Jesus, e sabemos que nada é impossível para o Senhor, Pai. Senhor Jesus, não importa o tamanho da escuridão, a Sua luz, ela alcança todos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, e o Senhor já venceu e queremos vencer com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, clamamos nessa noite aqui, que os nossos corações sejam avivados pelo Espírito Santo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, não é apenas palavras, Pai, mas o desejo do nosso coração sendo exposto, Pai, porque queremos sim, Senhor, ser avivados, Senhor, e receber do Senhor o Espírito Santo, Senhor, que desceu em Pentecostes, Senhor. Oh, meu Deus, neste momento, Pai, eu quero Te clamar, Pai, para que esse desejo do coração do pastor possa acontecer, Pai, para a glória do Senhor Jesus. Que cada um, até o mais jovem, Senhor, até as pessoas que já têm mais idade, Senhor Jesus, não importa, qualquer pessoa sendo avivada e recebendo o Espírito Santo, Senhor Jesus, esse poder que transforma, Senhor Jesus, que renova, Pai, que nos dá esse avivamento, Senhor, meu Deus, que é tão poderoso, Pai. Nós queremos pedir, Senhor, clamar, que faça mais uma vez em nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos nessa noite, Pai, por Ti, Pai, pela Tua misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor, nós estamos aqui dando um passo no mundo físico, como expressão daquilo que vai dentro dos nossos corações. Nós queremos um avivamento, um grande despertamento do Teu Espírito, que seja algo nitidamente do Senhor. Aqui estão os meus irmãos e minhas irmãs,
que atenderam a este convite. Tem lutas, dificuldades, quantos estão vivendo embates gigantescos, mas estão dando um passo na direção de serem usados, tomados, dominados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo do Deus vivo. Ó Deus, ó Deus, muda a história desta igreja. Seja uma igreja conhecida não pelo seu templo, mas pela sua santidade. Que seja uma igreja conhecida não pelos seus eventos, mas por sua paixão por vidas. Ó Deus, ó Deus, faze isto. E nos comprometemos em dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aqui pais que estão agora pensando nos filhos que estão distantes. Aqui esposas que estão agora apresentando a vida dos seus maridos. Aqui maridos que estão pensando na esposa. Aqui pessoas que estão agora pensando no seu matrimônio, no seu casamento. Oh Deus, vem trazer cura. Vem trazer cura. Vem trazer libertação. Para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por esta noite, pela oportunidade de pregar a palavra viva, e que o Espírito possa aplicá-la ao longo da semana. Que nada roube a semente plantada, Senhor. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Vá em paz, abençoe a pessoa ao seu lado. Tenha uma boa semana.